Boa noite, estou aguardando nossa convidada entrar. Então, gente, nossa convidada dessa semana, fazendo parte, né, da série Os Segredos de uma Cortineira, eu achei legal convidar a Ana Ferrer, que ela é especialista em tecidos. Ela tem um canal, o canal dela é Tecendo Ideias. Ela sempre é convidada pelas faculdades para fazer workshop, para dar palestras falando sobre tecidos. Inclusive foi de uma dessas vezes, a faculdade aqui convidou ela. Ela é do Rio de Janeiro, mas mora na Bahia, mora em Salvador. Então ela sempre é convidada pelas faculdades do Rio de Janeiro, Alagoas, Aracaju e outras faculdades por aí. E foi numa dessas vezes que ela veio para cá, para Aracaju, a convite da faculdade. Olá, Ana. Ana chegou. Que aí eu a conheci. E aí eu a conheci. Já vou chamar a Ana. Já estou convidando a Ana. E eu a conheci e participei na época. Olá, Ana. Seja bem-vinda. Ai, que linda! Tudo bem? Seja Como vai? bem-vinda. Obrigada, você também. Tudo bem, Ana? Tudo ótimo. Então, em primeiro lugar, né, gostaria de te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Aqui a gente sempre faz uma live de quinta-feira, a gente sempre convida uma cortineira. Uma cortineira, às vezes ela tem ateliê, às vezes está começando ainda, mas a gente sempre entende que falar sobre tecidos é uma importância enorme, né? Já que é o nosso produto principal do nosso trabalho. Então, por isso que tu foi convidada, porque eu assisti um workshop teu através da faculdade aqui da Unite e amei, aprendi muita coisa. Até hoje fica um monte de coisinhas na minha cabeça sobre o que você falou. E assim, eu estou muito feliz de você ter aceitado. E você vai aqui falar para as meninas. Aqui a gente tem design de interiores também, cortineiras, costureiras, todo mundo que tem interesse em tecido. Fiquei muito feliz pelo convite. Já fazem alguns anos, né, que nos conhecemos lá em Aracaju e estou aqui para falar sobre tecidos, né? Porque vocês que fazem cortinas conhecem a parte técnica que eu não domino. Eu conheço tecidos, os tecidos adequados para cada ambiente. E Então, é nós isso que é podemos bater importante um para. papo aqui, né? E falar sobre cortinas, mas de um ponto de vista assim histórico, né? E aí eu Mas andei, antes, Ana, diga. eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, né? Aí você fale um pouquinho sobre você e depois você fale como você começou a trabalhar com tecidos, contando um pouquinho da sua história. Eu sou formada em biblioteconomia e documentação, que é uma área de pesquisa e domínio de livros, né? E nesse espaço de tempo, também nesta mesma época, minha mãe com confecção de roupas de linho, tecido, e sempre me encantou. Aí surgiu a oportunidade, eu fui trabalhar com empresa de tecidos e me interessei em conhecer cada tipo de tecido, porque cada tecido tem sua história. E fui me interessando, porque a gente tem que fazer aquilo que gosta e ser feliz naquilo que faz. E com o tempo eu fui dominando o assunto ali no meu trabalho e me convidaram para dar aula na universidade. E dei bastante tempo, e agora em Salvador eu continuo fazendo esse trabalho. Então já tem algum tempo que eu lido com isso. E sem contar com as minhas viagens que eu andei fazendo, pesquisando, porque para você conseguir seu objetivo, você tem que buscar. Buscar através de leitura, de pesquisa, viagens, né, que eu tive a oportunidade de fazer. E aí eu fui me interessando cada vez mais, eu gosto do que eu faço. É um assunto que eu gosto bastante. Ô, Espero Ana, colaborar de alguma forma. Diga.
Então, fale um pouco, Ana. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu fiquei adulta, eu comecei a trabalhar numa loja de tecido, foi meu primeiro emprego, né? E, Sim. claro, eu já falei até aqui com as meninas muitas dificuldades, né? De você conhecer os tecidos, de você sentir, tocar, né? Aí eu queria saber de você quais foram suas maiores dificuldades no início, quando você começou, lá no início, trabalhar com tecidos. Na verdade, eu acho que para conhecer você tem que pesquisar, porque dentro de uma loja tem no mínimo 7.000 itens. É uma loucura, porque são várias texturas, várias estampas de procedências e aplicabilidade. Então, você tem que aprender a distinguir qual o tecido mais adequado para cada ambiente, né? Quais são os tecidos que podem ficar na área externa, quais são os tecidos que se usa em ambiente corporativo, quais são os tecidos que são usados para quarto de criança, para forração de parede, porque tecido a gente usa em todos os lugares, né? Você vê que até ônibus, avião, tudo isso é estofado com tecido, né? E vai depender da composição. No caso, um polipropileno é adequado para ambiente corporativo. Aqui em Salvador, como é um lugar que tem muito sol, por exemplo, a cortina tem que ser de material sintético, senão ele não resiste. Então, você tem que ir estudando cada tipo de tecido onde você vai usar. E isso requer pesquisa, estudo, não é? Mas é um mundo delicioso. Lidar com tecido é lidar com belo, não é? É trabalhar com criatividade. E com o tempo fui me interessando e lecionando e tentando despertar nos profissionais a importância que o tecido tem na decoração, porque ele pode prejudicar, como ele pode enaltecer um ambiente, né? E então, porque existem mil e uma formas de você criar um ambiente com tecidos, e não ficar só presa a, por exemplo, só decoração de residência. No caso, cortinas que nós vamos falar, nós temos cortinas em todos os ambientes, em teatro, em cinema, não é? Em residência, Igrejas, né? em igrejas, e é ótimo, né, fazer, porque a quantidade de tecido que vai é Oh, espetacular. Mas a responsabilidade é muito grande, porque a exigência é maior ainda. Então, você tem que saber qual tecido que você está usando, qual a composição deste tecido, para que você coloque num ambiente que a previsão de durabilidade é de 10, 20, 30 anos. Não é chegar, comprar, daqui a 6 meses trocar. Então, é bacana você pegar um projeto grande, mas a responsabilidade é maior ainda, né, que qualquer outro projeto. Sem sem dúvida. dúvida, sem dúvida. Tem uma das meninas aqui que que está falando que o sonho dela é conhecer uma tecelagem. Você indicaria alguma tecelagem que pudesse um dia alguém ir lá conhecer, Ana? Olha, em primeiro lugar, ninguém pode ficar visitando tecelagem. Por quê? Porque existe o segredo da empresa. Eu tive a sorte de conhecer a maior empresa de jacquard do Brasil, porque quando eu dava aula na Estácio de Sá, na universidade, na hora que eu fui fazer a chamada, eu chamei o nome da aluna, quando eu vi o nome dela, Nicole Abduche, aí eu virei para ela, vem cá, o que que você tem a ver com a fábrica Abduche? Percebe? É o do meu pai. Eu falei, ótimo. Aí eu levava meus alunos para visitar, porque Ai, a que legal. intenção era mostrar aos alunos aquele ambiente, aquele lugar. Mas você não, é difícil você chegar, eu quero visitar uma tecelagem, não é? A primeira tecelagem aqui na Bahia, ela fica em Valença, é a Valença Têxtil, mas a fabricação é de tecidos pesados, não é para decoração, mas foi a primeira tecelagem do Brasil, fica em Valença, aqui na Bahia.
Ah, tá, legal. Eu não sabia O realmente. Eu também tenho muita Jacá, vontade. É a isso. Dailane, né, que está falando. Também tenho muita vontade, Dailane, de conhecer e não conheço. Mas um dia eu vou conhecer, com certeza. Se tivesse a sorte que eu tive, quando eu olhei o nome da menina, eu falei, pronto, tô feita. Foi o que aconteceu comigo. Ai, com Amei. certeza. E aí tem uma amizade com eles até hoje. Fica lá no Rio de Janeiro, a fábrica. Que legal, É. legal. Então, Ana, essa semana passada, né, a gente criou uma comunidade, né, as Cortineiras. A gente acredita que é a primeira comunidade aqui. É a Arte em Confeccionar Cortina, o nome da nossa comunidade, né? A gente está se reunindo para ficar mais fortes, para aprender mais, para dar apoio à outra. Então, isso está crescendo e a gente está amando tudo isso. E aí, dentro dessa comunidade, né, tem o grupo também do WhatsApp, a gente troca ideias e tal. E dentro dessa comunidade, foi comentado muito sobre cada dia que passa, os tecidos estão vindo com péssima qualidade, né? A qualidade deles vem, cada dia que passa está mais inferior. Você sabe alguma coisa sobre isso? O que é que está acontecendo? Porque graças a Deus não aconteceu comigo ainda, né? Assim, aconteceu uma vez, agora foi que eu lembrei, que realmente a qualidade do tecido veio diferente. Coisa de fábrica, que era para vir de 3 metros de largura, veio de 2,80 e a qualidade eu ainda achei ruim. E do jeito que aconteceu comigo, aconteceu com várias outras meninas que têm ateliê, que trabalham com cortinas, também falando da qualidade péssima dos tecidos que estão chegando. Aí, de início, eu fiquei pensando, meu Deus, será que foi por conta da guerra, né? Porque muito tecido vem, a todos nós sabemos, muitos tecidos vêm de fora, né? E a gente também pensou em pandemia, ou pensando que eles que realmente não estão querendo mais investir em qualidade. Então, a gente ficou assim, imaginando, não sei se você chegou a ouvir alguém reclamando, se você sabe alguma coisa em relação a isso. Olha, durante a pandemia realmente houve uma falta muito grande de fios, e então eles estavam com dificuldade na produção. Mas aqui no Brasil, no estado de São Paulo, na região de Americanas, tem várias fábricas muito boas de tecido, né? Agora, a qualidade do fio sintético aqui no Brasil é muito boa. Acontece que, no momento, o melhor preço é o tecido que está vindo da China. Isso já de uns 20 anos para cá é que tem acontecido a chegada do tecido chinês, que é direto. Eles têm uma tecnologia muito boa. Agora, o controle de qualidade é que a gente tem que observar, né? Você vê que você aguardava um voal de 3 metros de largura e o voal chegou com 2,80. E isso numa confecção de cortina, porque o voal, de um modo geral, agora tem que prestar atenção, porque tem voal importado que chega com 3,30 m. Tem que observar isso também, viu? Nossa, eu ainda não peguei um de 3,30. São os voais de grifes, assim, que o valor é completamente diferente dessas outras que são vendidas por aí, entendeu? Você São tem aqueles voais algumas marcas, trabalhados, Ana? com misturas, seda, entendeu? Voal que tem seda, voal que tem linho, misturado seda com linho, com trabalhos, com bordados, né? Eles têm uma largura maior, 3,30 m. Interessante. Eu nunca. É. Você tem alguma marca assim que pudesse indicar, Não, eu Ana? posso Algumas marcas? dizer, tem a Designers Guild, tem a Lourenço Rubelli. Designers Guild é inglesa, tem a Lourenço Rubelli, que é italiana, não é? Tem a Pierre Frey, que é francesa. Então, essas são marcas que, vamos dizer, são grifes, né, que são vendidas em algumas lojas. Então, naquela loja, você tem que saber qual é a marca que eles estão vendendo, é uma marca específica, né? Ela não é vendida em grande volume, ela é sob encomenda, e
obviamente, o preço é diferenciado. Então, o que é que você faz? Você faz uma mistura, você não vai fazer a cortina totalmente com aquele tecido, já que ele é bordado, ele é trabalhado, você pode usar esses bordados trabalhados como portier, que são as cortinas laterais, e o voal mais fino você coloca no meio, entendeu? É assim que a gente faz na decoração, né? Colocar tudo naquele valor que às vezes não comporta no orçamento. É saber administrar essa parte, né? Uhum. E voal vende uma quantidade incrível, né? Ele veste a nossa casa como a pele veste nosso corpo. Aliás, essa frase é da minha irmã, estou usando agora, Maria Luísa. E eu uso sempre, porque essa é a verdade. Imagine uma casa que você entra, ela não tem um tecido. Nossa. Então fica aquela casa fria, né? Então, a importância da utilização do tecido na decoração é muito grande. Sim, sim, sim. Eu estou vendo aqui que estão perguntando sobre o blackout. De um tempo para cá, eles passaram a fazer os blackouts, que o blackout é aquela cortina que substitui muito bem o voal e o blackout antigo, que parecia uma roupa de astronauta, né? Tomava espaço, aquele negócio prateado horrível, e com o tempo ele ia esfarelando, ele ia dissolvendo, e agora não, é um tecido que tem 3 camadas, né, o da frente, o bloqueador e o forro, que você usa como uma cortina, né? Ele tem um aspecto de linho, normalmente são cores neutras, exatamente para se aproximar do linho, que é a cor acinzentada e o bege, ou o branquinho, quando ele é alvejado, né? Então, o blackout tem essa finalidade de bloquear, de manter a temperatura do ambiente, de vedar, criar privacidade. Sim, Clara. Sim, Estou Clara. vendo aqui que ela está perguntando aqui do blackout. Você pode usar ele sozinho como cortina mesmo, né? E a demanda aí de vocês, sai muito blackout nessa estrutura? Sim, 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 Ana. Não tem muitos anos que apareceu esse blackout com as 3 camadas, né? Pelo menos por aqui não apareceu, assim, não tem muitos anos que apareceu, não. Acho que de uns 3 anos para cá foi que apareceu Não, aqui. já existe há algum tempo. Com as 3 Procura camadas saber. de É muito bom. proteção. Então, eles E a maravilhosos, isso. durabilidade é muito boa também, viu? Tem uma da Helene perguntando aqui, gostaria de saber um pouco mais sobre a vedação de cada tecido para a cortina, fora os blackouts. Os blackouts ela entende, ela quer saber quais esses outros tecidos, porque tem alguns tecidos que dizem assim, a porcentagem, ele bloqueia 20%, 30%, 40%. Você sabe falar sobre isso, Ana? Não. Sobre essa vedação de alguns tecidos? Na verdade, aí não vai ser voal, porque voal é todo tecido que tem transparência. Sim, claro. O tecido que tem transparência é chamado de voal. Fora isso, ele é um tecido estruturado que você vai usar para portier, que vai usar para bandô, não é? Porque na época da Renascença, os tecidos vinham do Oriente, da Síria, da Índia, da China, eram tecidos nobres, tecidos bordados com fio de ouro, de prata, que os nobres encomendavam e traziam, mas eram tecidos pesados. E não era como agora, que tem essa luz tão forte que você é obrigado a usar blackout. Eles usavam somente aquilo, nem existia blackout. E esse mesmo tecido era usado no estofamento, e esse mesmo tecido era usado nas vestimentas, entendeu? Mas somente os nobres tinham essa possibilidade, porque aquilo era símbolo de poder, não é? Somente eles encomendavam aqueles tecidos.
Então, como agora também, esses tecidos pesados, que não são nobres, quer dizer, existem os nobres, mas com esse peso, com essa gramatura, ele é utilizado mais para acabamento, para fazer a moldura da cortina. Porque, de qualquer forma, você tem que colocar um forro para resistir à claridade, para vedar e para proteger o tecido. Que naquela época eram tecidos de seda pura, né? E agora existe seda pura, mas não dá para usar ele sozinho, porque ele não vai resistir ao tempo. Apesar de que é uma fibra que tem a durabilidade de mais de 20 anos, mas para ser usada no local de pouco movimento, que não seja com a incidência de luz tão forte, entendeu? Então, por essa razão que eu digo que o forro é aquele para fazer uma moldura na cortina, e não como cortina em si. Já na pré-história, sabe qual era a cortina deles? Era a pele dos animais. Eles caçavam os animais, comiam a carne, e o couro era para se proteger e usar também para vedar as frestas, né, para aquecer, para protegê-los, né, dos próprios animais, né? Então a cortina tem desde então, essa funcionalidade, né? Isso. Tem uma das meninas aqui perguntando, você é de onde, Ana? Eu sou do Rio. Por quê? Não, é uma menina que está perguntando de onde que você Qual é é. o nome dela? É da Eliane. É daí de Aracaju? Não, 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 não. Da Eliane, não. Ela é de São Paulo. Não, não conheço. Quer dizer, devo conhecer, porque de tanto lidar, faculdade, alunos e tudo, eu estou aqui em Salvador há 18 anos. Você já mora em Salvador, eu falo. Há 18 anos, é. Ela está Com dizendo, eu falo 17 anos sempre... aqui, com 17 anos aqui, casei, o marido é bom, eu fiquei. Então, estou aqui há 18 anos. Então, seu esposo é baiano, é isso? Ele é carioca. Ah, ele é Deve estar carioca. assistindo aí, Roberto. Ah, É. ela mesma está Meus comentando pais aqui. passaram a lua de mel em Aracaju, sabia? É sério? É sério? Ai, que maravilha! Gosto muito Então, aí de Aracaju. aqui é maravilhoso mesmo. É uma cidade ainda calma, né? Apesar de ser capital, mas é Isso, pequena, né? E é calma, é é, gostosa aqui. Aqui é muito é. gostoso, sim. Volta e meia nós estamos aí em Aracaju, que é muito bom. Uhum. Sabemos que Diga. Então, tem mais uma pergunta aqui, Ana. Sabemos que todo ambiente tem sua necessidade específica. Quais as dicas que você poderia nos falar para escolher um tecido para uma cortina perfeita? Quais as dicas que você daria? O que ela quer dizer de cortina perfeita? Uma cortina Qual perfeita é, que além qual, dela o que é que ter ela uma boa pretende com a cortina? estrutura, ela faça composição no ambiente. Não seja só a cortina perfeita para a gente, não só é a costura em si, né? A cortina perfeita para a gente é que além da costura ser totalmente estruturada, ela tem que estar combinando no contexto do ambiente. Entendi. Em primeiro lugar, a cortina, ela veste a janela, tá? Então, na minha opinião, ela tem que ser neutra, para fazer com que você possa, usa-se muito essa palavra, brincar, para você misturar cores, estampas no seu ambiente, para você ter liberdade de estofar seus sofás, suas poltronas, e também para que quando você trocar não interfira tanto na sua decoração. Aí, então vai ser tudo neutro, tudo bege, tudo cinza, mas você pode usar detalhes nas cortinas para que faça um link com o resto da decoração. Por exemplo, se você coloca uma abraçadeira moderna, colorida,
usando as mesmas cores que você está usando nas almofadas, nas cadeiras, eu acho que é interessante fazer isso. Eu acho que a cortina, ela pode e deve ser estampada quando a proposta é exatamente usar uma cortina que chame atenção, por exemplo, a cortina de um restaurante, de um ambiente que você quer, chama atenção. Mas, em termos de objetividade, de continuidade numa decoração, eu acho que uma cortina neutra é muito mais fácil você decorar o resto da casa, o resto do ambiente em si, né? A não ser que a ideia seja exatamente você colocar uma cortina estampadona, que a sua ideia é aquela. Também vai muito do estilo da decoração, né? Eu estou falando de um modo geral. Então, tem mais umas perguntas aqui, Ana. A Dailane Pontes, ela é de São Paulo, ela tem ateliê de cortinas. O Sim. Jaguar, por exemplo, ele sozinho, tem qual porcentagem de vedação de luz? Ela está fazendo essa pergunta. Bom, O Jaguar. é jacquard. Jacquard. É jacquard. Jacquard é uma técnica de tecelagem, de cruzamento de fios, que foi criada por volta de 1800 por um engenheiro francês chamado Joseph-Marie Jacquard. É uma técnica de tear mecânico em que você faz cruzamentos de fios e formando desenhos. E quando você vira o avesso e a parte anterior, eles são iguais. Essa pergunta que ela está fazendo, de gramatura, quantos fios, vedação, isso é uma coisa muito técnica. Agora, se ela está preocupada com isso, esta informação, ela consta no tecido, na etiqueta de um mostruário quando você vai comprar, porque toda empresa é obrigada a colocar uma etiqueta com composição, número de fios, procedência, cores que foram usadas no tecido. Então, essas informações são informações técnicas, que é de controle de qualidade, que aparece no tecido. Isso aí eu não tenho como informar. O jacquard é um tecido pesado, ele é mais usado para estofamento. É um tecido mais... Como eu disse, você vai usar como acabamento de cortina, como bandô e como portier. Como cortina mesmo, só se for uma cortina, como você falou, de teatro, de igreja, se for usar uma damascado, um jacquard damascado numa igreja, numa cor só, aí é um tecido pesado, ele não é um tecido leve. Essa informação, ela encontra no verso do tecido no catálogo, que a empresa é obrigada a fornecer. Ela perguntou de onde você era, porque ela tá querendo lhe pagar umas aulas sobre tecido, ela falou. Ah, então você tem que assistir, tem que assistir as aulas na faculdade e nos cursos. Eu vou lançar um e-book, viu? Eu prometi a mim mesmo que ia lançar até junho, que é mesmo meu aniversário, mas não vai dar tempo não. Mas esse ano eu vou lançar meu e-book. Viu, Daiane? Tem outra pergunta aqui, da Kelly Fogaça. Você indicaria uma tecelagem nacional com qualidade e preço justo? Claro que sim. Temos que valorizar o nosso produto, né? Como eu falei, existem excelentes em Americana, várias fábricas muito boas. No Sul, elas são mais voltadas para vestimenta, né? Fábricas de tecido. Em São Paulo, em Americanas, é que eles têm bastante fábrica de tecido. Nós temos no Rio algumas, mas é tecido, não só tecelagem, como estamparia, né? Mas, assim, de grande porte, de volume grande, de voal e tudo isso, é mais em Americana.
Tem outra menina aqui falando também que gostaria de mais uma aula. Ela é top, tá ali elogiando. Quem é essa menina que está dizendo que eu sou top? Essa é Lucy Vasques. Essa Lucy Vasques, ela é de Dourados, divisa aí do Brasil. Lá, Ai, que inclusive, beleza. Ah, lá, inclusive, agora é às 20h19 aqui. Lá, inclusive, tem fuso horário. Lá é às 19h19. é mesmo. É onde ela mora. Diga para ela me seguir no Instagram, Ana Ferrer, com 5 R's, 2 no meio e 3 no final. É o primeiro Ah, nome que aparece na letra A quando você coloca Ana. Aí deixa ela eu vai ter ver. várias informações, inclusive quando o meu e-book ficar pronto. Deixa eu ver que tem mais perguntas aqui, viu? É porque ela não está subindo direito. Amo nossos tecidos nacionais. Além de simpática, sabe tudo. A Regina Cortinas falou, além de simpática, sabe tudo. Hum, nós não sabemos tudo. Todo dia eu estou estudando, todo dia, pesquisando, estudando, e é assim que tem que ser. Para você chegar ao seu objetivo, ao seu propósito, você tem que estar buscando sempre, né? Tem que estar Isso. buscando sempre, pesquisando, se informando, lendo, estudando. A gente tem que fazer isso o tempo todo. Como é a pergunta que eu estou procurando justamente essa. Ah, Qual tipo de fibra é modal? Modal. Acho que você falou, tem Nice que está perguntando, Nice, qual tipo de fibra é o modal? modal é fibra sintética. É fibra sintética. É a mais usada para voal. Inclusive, deve ser o que vocês mais usam aí, né, não? Para Para cortinas, né? cortina? Geralmente, porque o que acontece, né? A gente sempre fala aqui, como aqui nessa live, Ana, tem muita gente do sul, da parte do sul também. Aqui no Nordeste, sempre costumo dizer, aqui no Nordeste a gente usa muito o linho misto, que é o linho que Sim. tem É várias. poliéster com linho, que linho é o nome da fibra. E como Isso. tal, leva o nome da fibra. Então, você pode dizer que é um linho acetinado, porque leva a técnica do cetim, mas ele é um linho. O linho misto é quando é o linho com o poliéster, o linho com o poliamida, mas de um modo geral é linho com poliéster. Certo. É o ideal. Certo. Você estava falando também, né, Ana, da importância que é assim, a questão dos tecidos que as pessoas usavam antes, que é linho puro, seda pura. Qual a diferença do linho puro, da seda pura para hoje, que a gente sabe que é mista? Você sente muita diferença? Olha, de cara olhando, quem está toda hora ali percebe. Mas a tecnologia avançou tanto que vai substituir plenamente, tá? Porque existem 3 tipos de fibra: a natural, a artificial, a sintética. A natural, ela é de fibra animal ou vegetal. A artificial, ela é da celulose, né? Então, são fibras que eles desenvolveram através da celulose e criaram a viscose para substituir o algodão. Criaram o rayon para substituir a seda. E as fibras artificiais, eu digo que são, existem muitas, mas que nós usamos mais na decoração, é o acrílico, o poliéster e o polipropileno. O polipropileno é esse usado mais para ambiente corporativo, o que mais? Assentos de aeroportos,
de que mais? De cinema, teatro, porque ele é retardador de chamas, ele é anti-peeling, ele tem toda essas características. O poliéster é uma fibra mais maleável, é muito usado para couro sintético de embarcação, por exemplo, que ele é mais elástico, ele mexe melhor, tá? E o acrílico é um fio que é muito usado para a área externa. Todos esses móveis que você vê na área externa, ele tem na composição acrílico. Tanto o acrílico como o poliéster, mas o acrílico é superior. O acrílico é o tipo da fibra que, por exemplo, a água bate, ela escorre, ela forma gotículas, ela não umedece, ela não penetra na fibra. E esse fio você vai encontrar em qualquer tecido. Você pode encontrar numa lona, numa lonita, num jacá. É a composição, é a fibra que vai ditar o tecido. E aonde você vai usá-lo. Mas nada impede. Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga, casa de praia. Ai, como é que eu faço? Você coloque também de acrílico no quarto das crianças, na forração das camas. Imagina, pinta e borda lá fora. Quando entra, deita por cima da cama. Pode ser um tecido de lonita, mas a composição acrílica não vai sujar nunca aquela colcha. Aquele sofá que senta na sala da casa de praia não vai sujar. Você está entendendo? Claro, claro. Porque a sujeira não penetra na fibra. Essa é a grande vantagem do acrílico e do poliéster. Isso é ótimo. E também, aí você vira para mim e fala assim, mas eu tenho que saber tudo isso de cor? Com o tempo você vai aprendendo. Mas na hora de fazer a escolha na loja, você já vai com uma certa informação. Você já pede para ver a etiqueta e aí você vai ver. Ah, é acrílico, ah, é poliéster, ah, é algodão, ah, é linho. Então não chega perdida. Não é só a beleza, não. A funcionalidade também é importante. Porque tecido não é um produto barato, não é? Então você tem que saber escolher. A nossa casa não é uma vitrine. Então você tem que saber escolher para poder conviver com aquilo que você escolheu. Muito Não é não? Com certeza, Ana. Tem mais uma pergunta, na realidade não é bem uma pergunta, foi um comentário que a Nice Lopes, ela é de São Paulo também, ela fala o seguinte: percebi que os tecidos de linho com modal dão problemas ao passar. É só um comentário que ela fez. Passar ferro? É. Mas o tecido sintético não se passa ferro. Não é? Você vê que quando ele é lavado, tem muita gente lava em casa o voal e já pendura e ele seca naturalmente, numa cortina pequena, como eu prefiro, naturalmente. Então você não passa ferro no tecido em poliéster, não é? Uhum. Agora, num tecido de linho é diferente, não é? Uma cortina de linho fica lindo, é elegante, mas é um trabalho muito grande. Não é? Isso aí vai muito da escolha, que fica bonito, fica. Faz uma bainha aberta, faz uma bainha dobrada, fica lindo. Mas é diferente, né, da funcionalidade. Eu já ia falar isso, a funcionalidade, como as pessoas hoje procuram uma coisa que seja realmente funcional, que não dê muito prático, trabalho. Né? Exatamente. E o efeito vai ser o mesmo, sabia? O efeito é o mesmo. Porque a tecnologia está muito avançada. Você encontra tecidos que ele vai dizer é linho que ele tem aspecto de linho, ele tem um toque do linho. Eu falei assim, mas eu diferencio pela experiência. Mas na hora de você usar, ele vai fazer o mesmo efeito. E não vai lhe dar trabalho, né? Tem mais umas perguntas aqui, Ana. Primeiro, as meninas estão tudo apaixonadas por você. Preciso de aula particular com Ana. É um monte de gente aqui falando.
Outra falou, nossa melhor live, a melhor live que já vi. Aí Eita, outra falou, tecidos sintéticos podem fazer lavagem a seco? pode, pode. Um jacá sintético, você sabe que os primeiros jacás eram de seda, os veludos de seda, jacá de veludo, eram de seda, né? Mas pode, você pode ter um jacá sintético que você lava a seco. Certo. Tem outra pergunta aqui, Ana. Ana, na sua visão, qual a melhor composição de fios que tem um caimento leve e perfeito para cortinas? Eu que completei cortinas, mas já como ela trabalha com cortinas, por isso que eu falei. Não, isso depende da gramatura, que é o número de fios que tem no tecido, não é? Isso vai de acordo com a gramatura do tecido. Mas sendo um tecido sintético, sem dúvida vai ser o poliéster, né? Poliéster, né? Nossa, melhor live. Deixa eu ver se tem mais alguém falando alguma coisa aqui. Estão falando que precisa de uma aula particular sua. É só me chamar para Aracaju. Eu vou, adoro Aracaju. Aí Mas depois comer ali no Imperador, né? Do Camarão, né? Como é o nome daquele restaurante ótimo? Império do Camarão. Não, como é o nome do camarão? Que a gente ia lá essa semana. Império do Camarão. Camarão Companhia. Esqueci agora, Ana. Ah. Mas essas meninas que estão falando aqui não é daqui, tá, Ana? Elas não é de Aracaju. Não. Tem muita gente aqui de fora mesmo. É do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Santa Catarina. Só me convidar que eu vou. A gente tem baiana aqui também. Que tipo de fibra? Já falou isso. Eu estou procurando aqui, Ana, porque às vezes as perguntas vão passando e não dá tempo ver vão tudo. Passando, né? Então, Isso. Então, enquanto isso, você vai falando de tecido, falando outras coisas. O que você quer que eu fale mais? Deixa eu lembrar que tem umas coisas aqui que eu não sei. O que vocês gostariam? O que vocês querem perguntar? Façam perguntas. Então, estou procurando aqui, porque senão elas fizerem e eu nem enxerguei. Estou olhando. Deixa eu ver se eu acho aqui mais alguma pergunta. Perto, quando falou sobre as tecelagens de São Paulo. Eu também gostaria de aula. Qual tipo de fibra? Perguntei porque quero fazer aula. Estou aqui só vendo se tem alguma. Agora, uma curiosidade que eu tenho. Que tipo de cortina vocês fazem mais? Em Aracaju, por exemplo. Aqui a gente usa muito linho, né? E voal. Voal e linho é o que mais as pessoas usam aqui. Claro que tem várias texturas de linhos, né? Várias coleções de linhos. Mas se for para perguntar assim, o que mais é usado aqui, o que mais se usa aqui é linho mesmo. E as pregas em ondas, né? Pregas em ondas. Esse é wave, que eles chamam de wave, né? Isso. É o que mais é usado aqui. Que tem um movimento. Exato, isso. Que também é conhecida como, em alguns lugares é conhecida como efeito Ilhós, porque a diferença de wave para efeito Ilhós é o sistema. Mas a wave tem vários tipos de sistemas que transformam ela em wave, ou seja, que transforma ela em onda, né? Então, são vários sistemas que é usado. Então, em alguns locais, ela é muito conhecida como efeito Ilhós, mas significa a mesma coisa, que o wave e onda é a mesma coisa. E efeito Ilhós é a mesma coisa que ondas também. Sabe o que acontece? Eu ia falar no meio aí, terminei não falando. Existe muito marca, né? Então, muitas vezes a pessoa, eu quero tal tecido, mas aquele é o nome da marca, não é o tecido. Isso. É a história de você usar, por exemplo, o couro.
Ah, eu quero o couro tal. Mas é o couro sintético. É que leva o nome da fábrica, da marca. Então, uma pessoa pensa que é um outro tipo de couro, que é um outro tipo de tecido, mas é somente a marca, né? Que eles usam como se fosse o próprio nome do tecido. Exato. Então, em alguns ateliês, sempre muda a marca do tecido, ou seja, sai do Da fabricante fábrica com um nome, quando chega no ateliê, o ateliê já dá outro nome. Isso acontece muito. Então, muita gente, também. cliente final, chega em um ateliê, quer aquele tecido, aí chega em outro ateliê, pede aquele mesmo tecido. Ele pode até encontrar o mesmo tecido, mas não é a mesma marca, né? Que muda a marca de ateliê para ateliê. É por isso que tem que conhecer todos, para na hora que o cliente fala, você não perde o cliente. Ele vai saber que você conhece. Porque Exato. são nomes novos para coisas antigas, coisas já conhecidas, né? Então é bom conhecer tudo, procurar sempre saber o que está acontecendo, o que está saindo de novo, está sempre se informando, para não ficar com cara de paisagem, né? Falar assim, ah, não pode, Então, né? é Tem o que que pelo menos. diferencia, isso é o que vai diferenciar a gente que está aqui assistindo, você, que estamos aqui numa live procurando conhecimento, das pessoas que não estão aqui na live. É isso que vai diferenciar, é Exatamente, o nosso conhecimento, né, gente? exatamente, Tem outra moça exatamente aqui isso. perguntando, para cortinas, o que duram mais são 100% sintéticos? Sim, eu já falei que o sintético a durabilidade é maior. Mas dê preferência ao misto para ter um caimento melhor, né? Porque aí ele vai levar a composição natural, mas isso também vai muito do local onde vai ser usada essa cortina, né? Aqui no Nordeste o sol é muito forte, já no Sul não é tanto assim. Então dá para você saber exatamente o que você vai escolher. Porque existe o mesmo tecido, mas com composição diferente. Então é só na hora escolher o adequado ao espaço, né, onde você vai usar, né? Uhum. Quando você perguntou sobre qual os modelos que é mais usado aqui, né? Sim, Onde a Anice Lopes, de São Paulo, ela falou assim, que lá é muito usado gás sintético, que é o linho sintético, né? Linhos mistos também. E modelos Wave, que é o mesmo modelo em ondas, né? sim. E lá também é muito utilizado o prega macho. É a mesma coisa que aqui, só que aqui pouco É. as pessoas pedem prega macho, na realidade. A Pede gás mais. de linho nada mais é do que o voal, não é? Sim, sim, sim. É o voal, é outro nome que é dado ao voal também, né? Ele pode ter um diferencial, assim, na gramatura, mas não deixa de ser o voal, transparente, né? Isso. Aí a Jerusa Dalto, ela está perguntando se então é importante, antes de pegar um tecido para fazer a cortina, saber a composição do produto. Com certeza. Primeiro saber onde você vai usar e aonde vai ser colocado o tecido. Eu acho que antes de fazer qualquer coisa, você tem que se informar do que se trata, né? Como é que é esse tecido. Do ambiente, primeiro, né, Para em Ana? que ambiente vai ser usado, com certeza. Se vai ter muito Porque aí, incidência de sol, como você falou aqui no Nordeste, a gente trabalha muito com isso, se preocupa muito com isso, né? Antes da gente com cer- escolher qualquer tipo de tecido, a gente vai ver se pega muito sol, se não pega muito sol, se pode para colocar um tecido leve, sem estar preocupado com o sol. Se tiver uma grande incidência de sol, já tem que colocar um forro ou colocar outro tecido isso. para proteger, né? Ou então vai usar um blackout substituindo tudo isso, que ele vai ser usado só para vedar e recolher. Aí ele fica bonito de qualquer maneira, como se fosse um portier. Tem o Samuel, Samuel Reveste, ele está perguntando, falou, olá, boa noite. Fala sobre revestimentos de parede com tecidos. Um abraço. Eu adoro.
Eu adoro forrar a parede com tecido, fica aconchegante, fica chique. Eu não tenho nada contra papel, tem cada papel lindo. Aqui em casa eu tenho papel e tem tecido na parede. Agora, tecido sai mais barato, viu, quando você coloca. Porque a largura do tecido tem 1,30 m, 1,40 m. Então, você vai usar poucas alturas em relação ao papel, que tem só 50 centímetros ou 70 se ele for importado, num rolo de 10 metros. E o que acontece? Você vai usar vários rolos de papel, né? Eu acho que fica bonito, fica parecendo uma pintura, se for estampado, né? Fica mais, eu acho que fica mais aconchegante. E a colocação é rápida. Se você compra o tecido, leva para casa, chama a pessoa, naquele dia já fica tudo pronto. Agora, é importante que a parede esteja perfeita, para não prejudicar a colocação. Ou seja, não pode colocar se tiver problema na parede. Sim, é Tem que como estar papel preparado para também, né, receber. Ana? Ô, Ana, Ter mas qualquer forração. porque os arquitetos e design de interiores, eles não costumam pedir muito tecido para parede, é mais papel mesmo, papel de parede. É engraçado, mas eu faço minha campanha, porque eu acho lindo o tecido na parede. Tem a Fátima Lins Nunes, ela está falando, Ana, sofá em linho e cortina em linho, o que você acha? Eu acho alinhadíssimo, como se diz. Eu acho muito bonito, porque fica bonito, mas você sabe que tem que ter um cuidado redobrado, né? Como eu falei, linho é a fibra. Então, você pode ter um linho fino, com um voal na cortina, e um linho estruturado, tramado, para forrar sofá. Fica maravilhoso, viu, Fátima? Quais são os melhores para a parede? Para a parede, você pode forrar qualquer tecido estruturado, menos voal. Eles têm algum trabalho à parte? É só fazer a colocação na parede. É só colocar. E é rápido. Eu nunca vi uma coisa tão rápida. E a durabilidade é muito grande. Vou te Eu fazer gosto. a última Assim como pergunta, porque já papel, é... mas eu acho que o tecido na parede fica bem aconchegante. Eu gosto muito. Tem o Samuel, que está perguntando sobre o tecido na parede. Ele falou assim, eu faço com espuma por baixo. Você já viu? Com espuma por baixo. Do tecido? Sim. Olha, eu sei que já se usou, eu não sei se continuam usando, já se usou bastante, inclusive no acabamento, vocês que lidam com cortina sabem, coloca lá em cima e lá embaixo da parede, embaixo e em cima, o acabamento com grelô, entendeu? De acabamento, mas isso é uma coisa que eu não tenho visto, não. Já se usou muito. Mas por que colocar espuma? Já se Eu usou, mas é também. uma coisa que não tem. Não sei por quê. Sim, pode ser até questão de acústica. Pode ser. Questão de acústica. Mas aí o tecido vai ser um tecido de polipropileno estruturado. Só se for por essa razão, acústica. Só falta 5 minutos, eu vou passar a última pergunta e a gente finaliza aqui. Sobre as tramas dos tecidos, antigamente estava no fio e ficava maravilhoso. Hoje os tecidos estão com os fios muito torcidos. Você corta dobrando e as fibras ficam no travessal, atrapalhando até. Foi um comentário que ela fez, a Anice Lopes, que é de São Mas Paulo. isso no voal, porque existe um tecido chamado bouclé, que é um tecido com fios fazendo nós. Isso aí é um tecido estruturado. Mas como cortina,
De repente é porque nesse voal eles introduziram outras fibras para dar o diferencial. De repente colocou um rami no meio, de repente colocou uma outra composição que deu essa estrutura diferente. Mas existe tecidos pesados, tecidos em jacquard, chamado bouclé, que são esses com os nós soltos assim. E o tweed, que é uma trama de vários fios diferentes. Agora, antes de acabar, eu queria ler uma frase que eu li ontem, que caiu no meu colo, assim. Que a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, ria e viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. De Charles Chaplin. Ah! Quando veio a palavra cortina, eu falei, eu vou colocar essa frase. Eu gosto sempre de terminar as minhas aulas, palestras, com uma frase que a gente para, pensa, e essa aí tem duplo sentido. Né? Obrigada, Ana. Ana, quero te agradecer mais uma vez, né? Tá finalizando aqui 1 hora de live, né? Espero ter outras oportunidades aí no futuro para você vir aqui falar mais a respeito, né? Obrigada. Quero agradecer a todas vocês que participaram, adorei a live de hoje, tá perfeita, né? E agradecer mesmo. Tem mais alguma coisa, Ana, que você gostaria de acrescentar? Me sigam no Instagram, Ana Ferrer. @Ana Ferrer, com 5 R's. E obrigado pela atenção de vocês. Beijo, Ana. Obrigada. Beijo, e uma boa até noite. a próxima. Boa noite. Boa noite.